Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Lembrando a todos que estamos nas diversas mídias e também no Spotify. Hoje eu convidei o professor Dr. Fernando Freua, amigo nosso já de longa data, já deu uma outra entrevista que foi muito bacana aqui para o nosso canal, e eu chamei para falar sobre enxaqueca, que é um tema muito importante, porque 30 milhões, eu nem tinha ideia da quantidade de pessoas, ele estava me falando agora há pouco, são 30 milhões de brasileiros acometidos por esse problema. O professor Freua, ele fez residência na USP, fez fellow de neurogenética na USP, doutorado na USP, ele é o vice-coordenador da pós-graduação de neurogenética na USP e é o coordenador da neuro do Sírio-Libanês, do mesmo processo de neurogenética, é isso? A gente tem um ambulatório lá agora que está sendo estruturado de neurogenética. Boa. Coisa top de linha que é só para pessoas como você, né, Fernando? Você faz e acontece. Vamos lá, Fernando. O que é enxaqueca? Liboni, primeiro, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui. E você faz um trabalho excepcional, é fantástico essa divulgação de conhecimento médico. Né? Bom, o que é enxaqueca, né? Enxaqueca é uma das dezenas de dores de cabeça que já foram descritas, né? Um tipo de dor de cabeça que tem uma característica própria, né? Se a gente for ver lá a classificação de todas as cefaleias, as dores cérvico-crânio-faciais, né? Existem dezenas, como eu falei, literalmente, tá? E a enxaqueca é uma dessas dores que, como eu disse, existem algumas características próprias para esse tipo de diagnóstico. É uma doença altamente limitante, apesar de não ter uma gravidade, né, do ponto de vista neurológico, ela limita muito a funcionalidade e é uma das grandes causas de limitação funcional no mundo, né, junto com a dor lombar, quando a gente está falando de dor de maneira geral, e por comprometer pessoas mais jovens, acaba tirando aquela pessoa daquele momento de uma fase produtiva, exatamente, das suas atividades produtivas, laborais, sociais, familiares. Então, apesar de não ser algo grave, é algo que traz bastante impacto na vida do indivíduo que sofre de enxaqueca. E assim, as causas mais comuns da enxaqueca? A enxaqueca ela tem um mecanismo fisiopatológico bem delimitado. Então, a enxaqueca ela é o mecanismo fisiopatológico engloba conceitos que são bem técnicos, como a amarela astrante de Leão, foi descrita por um brasileiro, o professor Leão, mas basicamente o mecanismo fisiopatológico como a enxaqueca ocorre, ela é uma dor que pode ter um caráter vascular, né? E dentro desse contexto, uma vasoconstrição seguida de uma vasodilatação é o que geraria então a dor. E a dor, como eu disse, tem uma característica toda própria, então geralmente é uma dor que compromete a região temporal. Essa dor pode ser uni ou bilateral. Ela tem habitualmente um caráter pulsátil, então um caráter latejante, e ela deve vir acompanhada pelos critérios diagnósticos de intolerância à luz, intolerância ao som. Ela pode vir acompanhada, isso não faz parte do critério, mas é muito comum a gente encontrar, com intolerância a cheiro forte, tá? Ela deve vir seguida de náusea, tá? Pode ter até alguns pacientes que têm uma náusea tão intensa que têm episódios de vômito, e ela deve também, dentro dos critérios definidores, piorar com atividade física. Isso é algo que geralmente o paciente não percebe, a gente pergunta ativamente, tá? E tempo de duração dessa dor aí é ao redor entre 4 a 72 horas, tá? Pelos critérios definidores. E tem fator genético nisso também associado ou não? Liboni, excelente. Acho que essa pergunta é muito importante. Assim, a gente tem, eu acho que antes de eu responder ela propriamente, seria talvez conveniente esclarecer para quem está ouvindo o que a gente quer dizer com fator genético associado. Existe um conceito que é o conceito de suscetibilidade. E eu vou citar aqui um exemplo. É um exemplo bem ilustrativo, na minha opinião.
filhos de pais que são hipertensos têm mais chance de serem hipertensos, né? Mas você pode ter o pai e a mãe mais hipertenso do planeta Terra, que se você tiver bons hábitos de vida, praticar uma atividade física, etc., você não vai ser hipertenso muito provavelmente. No caso das enxaquecas, a gente encontra clusters familiares onde existe uma prevalência daquela patologia, dessa entidade, e geralmente você vê gerações subsequentes que apresentam essa entidade, a enxaqueca. Essa enxaqueca mais comum, ela tem uma questão de suscetibilidade, mas não existe um gene especificamente, não é uma doença como nós chamamos de padrão monogênico, que provoque sabidamente a doença. Então isso provavelmente é a interação de múltiplos genes, múltiplos fatores genéticos e fatores epigenéticos, que com a influência do meio desencadeia a dor naquele indivíduo. Por outro lado, existem sim as enxaquecas que são de padrão monogênico, mutações em genes específicos que geram um tipo específico de enxaqueca. Só para citar uma delas, existe uma enxaqueca chamada enxaqueca hemiplégica familiar, é a mutação de um gene chamado CACN1A, e essa tem um padrão bem específico, onde a gente faz o teste genético, identifica aquela mutação e aí o paciente pode ser portador dessa condição. É um quadro diferente da enxaqueca que a gente está falando agora, exatamente. Tá? E também é mais comum em mulher, né? A prevalência é maior em mulheres, tá? Em mulheres jovens, né? Mulheres jovens, exatamente. Tá. E aí, dentro desse padrão que nós estamos falando, então deve ter padrões agudos e crônicos. Sim, a enxaqueca ela pode assumir uma característica crônica. Aliás, toda dor de cabeça, toda por definição, ela pode cronificar, né? E isso é um problema, porque isso torna o tratamento, às vezes, um pouco mais difícil. Então, aproveitando um pouco o ensejo do que você está trazendo em relação a uma dor mais aguda ou uma dor recorrente crônica, né? Eu acho que isso é um aviso para quem está assistindo, que seria interessante o paciente que tem um episódio de uma dor parecida com essa que foi descrita, não fazer um tratamento por conta, né? Porque isso é muito comum. Como é uma doença muito prevalente, o tio, a tia, o amigo sempre tem algum remédio para dar. Empresta, né? Exatamente. E aí, se for maltratado, existe um risco de cronificação. Tá. E isso é um problema, até do ponto de vista de tratamento. Então, a minha recomendação é que busque ajuda médica logo no início dos sintomas. Aí, Fernando, você caracterizou que o paciente é um enxaquecoso, e aí falta de sono, clima, fome, excesso de estímulos, né, estresse, pode desencadear isso? Hormônios, comidas, né? Tem comidas que podem desencadear. Alguns alimentos que contêm os polifenóis, né? Isso pode ser desencadeante. E aí o que você orienta esse pessoal? Fala assim, o que você deve fazer, você é portador de uma enxaqueca crônica, para não desencadear o processo agudo? Excelente. Liboni, assim, primeiro que o indivíduo precisa se conhecer, né? Então não existe uma receita de bolo para todo mundo. Se a gente for ver estatisticamente falando, a principal causa de desencadeamento de dor é fator emocional, tá? Aí na sequência vem, de fato, privação de sono ou alterações do sono, dormir pouco ou dormir muito. Mais comum privação de sono do que o contrário, tá? De fato, alguns alimentos podem desencadear a dor, tá? Os alimentos que contêm sulfitos, como por exemplo alguns vinhos, né? E alguns alimentos que contêm os chamados polifenóis, né? Que também a gente encontra em vinhos também. Né? Mas existem vários outros desencadeantes de dor de cabeça. O importante é o paciente tentar identificar um fator desencadeante e, na medida do possível, se abster desse fator desencadeante quando for possível. O que você faz? Você tira tudo e vai introduzindo? Então, não. A nossa intenção no tratamento não é a intenção de limitar o doente. E hoje nós temos disponíveis tratamentos que são muito eficazes, onde a gente tem uma meta de fazer com que o indivíduo tenha uma vida próxima do que seria normal, né? Se não dizer uma vida normal. Tá? Então, o que for desencadeante, por exemplo, vamos citar um paciente que tenha um desencadeante como privação de sono, e se ele tiver condição de melhorar a qualidade do sono dele, é óbvio, por óbvio, isso é uma modificação de estilo de vida, uma intervenção não farmacológica, que vai trazer benefício para esse doente. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando a gente pega um paciente com enxaqueca, a nossa intenção primária é tentar melhorar a qualidade de vida dele.
A gente nunca vai conseguir zerar a dor de cabeça do paciente, né? A enxaqueca, infelizmente, ela não tem cura, mas ela tem um controle muito eficaz. E aí isso deve ser individualizado de acordo com cada caso. Não existe, como eu falei, uma receita de bolo. Como regra geral, para todos os pacientes, a gente vai recomendar uma alimentação regular, a gente vai recomendar tentativa de boa qualidade de sono e prática de atividade física. Boa. É isso. Tá? É uma recomendação de bons hábitos de vida. Né? Então, é a melhor maneira para evitar. É a melhor maneira para evitar um quadro de agudização. Aí é óbvio que, eventualmente, um tratamento preventivo, em uso de tratamento preventivo, tratamentos abortivos e por aí afora, mas isso mais individualizado. De maneira geral, esquema não farmacológico, bons hábitos de vida. Então, boa qualidade de sono, uma alimentação regular, né? E uma alimentação correta, evitar embutidos, esse tipo de alimento que também pode ser um desencadeante, exatamente. E prática de atividade física aeróbica. Até tem um pessoal que gostava de vinho, até na brincadeira, e eu falei, você vai tomar vinho orgânico. Passa dor de cabeça para quem tem enxaqueca, né? Os que não têm sulfito, né? Não tem, mas eles detestam o vinho e param de tomar. Exato. E me fala uma coisa, Fernando. Aí, assim, existe algum remédio, vamos supor, se tem aqueles sintomas áureos que você falou, então tem escotomas, está começando a ter aquela dor de cabeça, existe algum remédio que eu bloqueie o início da enxaqueca? Que eu tenho que ter em mãos? Existe. Eu acho que vou te dar essa resposta, é importante dizer que a enxaqueca ela tem uma classificação. A enxaqueca clássica é a enxaqueca que apresenta uma aura, que pode ser uma aura visual, pode ser uma aura sensitiva, existem vários fenômenos relacionados. Só para explicar para a turma, o que é áurea? É um sintoma que o paciente tem somestésico, habitualmente, sensitivo ou visual, na maior parte das vezes. Existe até uma descrição clássica de uma aura visual que antigamente a gente chamava de espectro de fortificação. Vê uns traçozinhos brilhantes que se movimentam tal, e que esse sintoma antecede a dor. Para você entender o contínuo dessa entidade, Liboni, o paciente que tem enxaqueca, que sofre de enxaqueca, a aura, essas alterações, que como eu falei existem várias, né, mas as mais comuns são essas, ela pode anteceder a dor imediatamente. Mas existem alguns pacientes que dias antes, horas antes de apresentar uma aura ou propriamente a dor de cabeça, para os que não têm aura, eles podem ficar eufóricos, eles podem ficar com alterações depressivas, pode manifestar alguns sintomas neuropsiquiátricos, impulsividade alimentar. Então, esses sintomas que antecedem por algumas horas e eventualmente alguns dias a enxaqueca, eles também são bem estabelecidos e bem descritos. Então, como eu falei, é um contínuo, né, de uma entidade, onde o paciente ele pode, mesmo antes de ter a dor, ter sinais e sintomas antecedendo. E é comum o paciente com enxaqueca falar assim, eu sei, hoje eu vou ter uma enxaqueca. Geralmente ele sabe. E geralmente são coisas subjetivas. Eu estou sentindo que eu vou ter, e aí é dito e feito, ele vai lá e tem. Então existem vários sinais e sintomas de ordem psiquiátrica, por exemplo, como impulsividade alimentar, como, por exemplo, um quadro mais melancólico ou eventualmente uma euforia, que pode anteceder a aura e a dor. A aura é um sintoma vascular, basicamente, né? Então, na maior parte das vezes. Né? Então, é uma disfunção do córtex, né? Que ocorre dentro daquele contexto do mecanismo fisiopatológico da dor e que gera essas alterações, como eu disse, mais prevalentemente alterações sensitivas ou visuais. Na sequência disso, o paciente apresenta a dor. Pode acontecer do paciente apresentar a dor também junto com a aura, tá? Mas, como regra geral, ele segue esse caminhozinho, exatamente. E aí você toma um remédio antes? Você pode tomar a medicação abortiva de dor no momento que ele tem a aura. Tá? Existem várias delas. A que a gente costuma mais utilizar são os chamados triptanos. É uma classe de fármacos que tem uma eficácia muito boa nesse cenário. Tá bom? A enxaqueca clássica é a que tem a aura. Tá. A enxaqueca não clássica é a que não tem a aura. Tá? Então isso é contraintuitivo, porque é mais prevalente enxaqueca sem aura do que enxaqueca com aura. Mas é chamada clássica com a aura na classificação. Mas o paciente aprende a entender os sintomas. Exato. Tá. Aí tem um remédio para evitar. E eu tenho crise. O que eu faço na crise? Eu estou imprestável, com dor de cabeça, vomitando, estou medicação ruim. Abortiva e sintomáticos. Então, se eu estou vomitando, estou passando mal, estou com náusea, a gente acaba utilizando antieméticos
Existem uns melhores do que outros, mas, como eu disse, essas medicações que abortam a dor, também elas resolvem. ajudam em todos esses outros sintomas que concorrem, né, com a enxaqueca. A enxaqueca é uma miríade de sintomas que inclui tudo isso que você acabou de falar, e aí, abortando a dor de cabeça, abortando tudo isso, com essas medicações, o paciente tende a melhorar. Tá? E existem as medicações chamadas profiláticas, que são as preventivas, né? Que são as medicações que a gente acaba utilizando para pacientes que têm uma frequência periódica de dor mensal, né? Existe um número aí em relação a isso, então geralmente mais do que 3 episódios de dor ao mês, e que essas dores sejam limitantes, a gente utiliza uma medicação de uso contínuo que visa diminuir a intensidade e ou frequência dessas dores, né? E existem medicações muito modernas, os anticorpos monoclonais. Existe um anticorpo que é o anti-CGRP, que a gente acaba utilizando dentro desse cenário com uma eficácia realmente muito boa. Tá? Tem estatisticamente uma redução de risco ativo muito alta, o paciente melhora muito na maior parte das vezes, mas existem várias outras, as mais antigas também, que são clássicas e cada uma individualizadamente com a sua indicação. Tá. Uma outra pergunta, pode causar um acidente vascular cerebral, o AVC? Pode. Existem descrições que não são anedóticas, isso é bem estabelecido na medicina, mas existem descrições de persistência de dor migranosa. Então, quando ela tende a ultrapassar essas 72 horas aí, que entra dentro do que a gente chama de status migranoso ou estado de mal migranoso, isso é uma emergência do ponto de vista médico, e alguns pacientes podem ter pequenos infartos decorrentes da migrânia, da enxaqueca. Tá? Migrânia e enxaqueca é outro nome. Pelo próprio processo vascular. Exatamente. Tá? Isso pode acontecer. É muito raro, tá, Libório? É muito raro. Para ninguém se assustar. Para ninguém se assustar. Mas é muito raro mesmo, mas isso pode acontecer. Quer dizer, se está ficando mais prolongado do que é o habitual... Dor com mais de... A rigor, como eu disse, 72 horas é um número meio, né, ali, protocolar, né, vamos chamar dessa forma. Mas se o paciente estiver com mais de 24, 48 horas de dor, já recomendo que ele procure um pronto-socorro. Tá bom? Posso falar só uma coisa? Pode, claro. É importante orientar o paciente que sofre de enxaqueca, que vai ao pronto-socorro, que ele deve recusar o uso de opioide. Sim. O opioide é proscrito, não deve ser dado para quem tem enxaqueca. Morfina, tramal. O opioide resolve o problema do médico, né? Porque trata a dor do paciente naquela hora, mas depois que passa o efeito do fármaco, a dor tende a voltar pior. Tá? Então a gente não usa nenhum tipo de opioide para tratar enxaqueca. Perfeito. E a gente vê as pessoas usando muito. Comum. Sim. Comum. Fui pro PS, recebi um tramal. Tá. Comum. Tá? Perfeito. Duas perguntas que estão conectadas. Qual que é o diagnóstico diferencial? Então, eu fui num pronto-socorro, ou eu sou um paciente e eu estou começando a ter dor de cabeça. E quais os exames que você costuma pedir para fazer essa avaliação? Tá bom. Liboni, a rigor, uma dor primária do tipo enxaqueca, ela não precisa de nenhuma investigação adicional. A história clínica prolongada, epidemiologia correta, característica clínica determinada, não requer uma investigação complementar. Se existe algum sinal vermelho, algum red flag, né? Então mudança de caráter de dor, faixa de etária de início, sintomas concomitantes, que podem ser sintomas localizatórios neurológicos ou não, a gente costuma investigar para cobrir os chamados diagnósticos diferenciais. Né? Os diagnósticos diferenciais são dores relacionadas a componentes vasculares. Né? Então, síndrome de vasoconstrição reversível intracerebral, desculpe, que a gente dá o nome de síndrome de Kaufmann, aneurismas cerebrais, que podem eventualmente se manifestar dessa forma. É raro, mas pode acontecer. Dissecções de vasos também pode manifestar dor de padrão migranoso, inclusive com aura, tá? Trombose venosa cerebral. Então, são vários os diagnósticos diferenciais, e os diagnósticos diferenciais que são cobertos por esses sinais de alerta, que o médico tem que identificar isso, geralmente são diagnósticos diferenciais ruins. Você percebeu pelo que eu estou falando. Aí a gente acaba fazendo o exame de imagem. Tá? Num regime de emergência, num pronto-socorro, geralmente o que vai ser feito é uma tomografia com uma angiotomografia para estudar os vasos. Né? Num regime onde você identifica um sinal de alerta, mas existe a possibilidade de investigação ambulatorial, a gente acaba lançando mão da ressonância por conta
da diferença do método e a qualidade de que a gente consegue visualizar mais coisas com a ressonância. Então a gente faz uma ressonância com uma angiorressonância para estudar os vasos intracranianos. Tá? Geralmente esse é o grande exame. Agora é óbvio que existem outros fatores que podem prejudicar ou mesmo agravar ou fazer com que o paciente tenha uma periodicidade maior de dor, como alterações metabólicas, hormonais, né? Existe a chamada enxaqueca relacionada ao período menstrual, que nós chamamos de enxaqueca catamenial ou enxaqueca estrógeno dependente. Então, existem várias outras questões que podem influenciar, né, o aparecimento ou agudização dessa dor, e aí, individualizadamente, a gente também pode lançar mão de exames laboratoriais para investigar esses possíveis diagnósticos diferenciados. Eletroencefalograma não... O eletroencefalograma não tem serventia nesse cenário, porque a gente não precisa documentar essa maré alastrante cortical, né? A gente nem vai atrás disso, né? Se o paciente tem um sinal, um sintoma focal, ele tem, por exemplo, uma alteração de linguagem, ou se ele cursa com uma perda de uma sensibilidade na metade do corpo, e aí na estrutura encefálica não tem nada que justifique isso, nesse cenário talvez valha a pena buscar algum transtorno paroxístico do córtex. Se eu não achei nada no exame de imagem, aí... Exato. Tá. Aí talvez valesse a pena lançar a mão do eletroencefalograma. E existe um exame que foi, muitos anos atrás, né, foi muito utilizado para diagnóstico e complementação diagnóstica das enxaquecas. Hoje a gente também não usa mais, exceto em alguns raros casos, que é o Doppler transcraniano. Aquele exame que avalia o fluxo sanguíneo nas artérias cerebrais e, por vezes, você encontra uma diferença de fluxo de um lado para o outro. Mas também em casos ultra selecionados. Tá? Não é? Boa. Uma pergunta aqui que envolve a minha área. Existe enxaqueca abdominal? Você falou dos tipos e não falou da minha, né? Exato. Existe. Aí quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Se eu vomito e tenho refluxo, se eu tenho pedra na vesícula, aí eu opero doente, some a enxaqueca. É difícil. Me conta essa história. Liboni, enxaqueca abdominal é um termo, migrânia abdominal, é um termo que a gente usa na neurologia para definir aquela dor, uma condição da infância. Né? Então é uma criança que tem uma dor que é muito intensa, geralmente periumbilical, em volta do umbigo, e que pode ser seguida ou depois de ou imediatamente ou depois de algum tempo de dor migranosa na cabeça, né? É muito difícil a gente encontrar a descrição da enxaqueca abdominal em adultos, né? Aliás, existem vários fatores que a criança tem que pode ser um fator de risco para desenvolvimento de enxaqueca. Aquelas dores do crescimento, por exemplo, não sei se você sabia disso, pode ser um fator de risco para a enxaqueca. Então, a enxaqueca abdominal é isso. O que acontece é que, às vezes, o indivíduo, um adulto, ele tem uma condição gastrointestinal, e aí você pode, evidentemente, dizer melhor sobre isso, como uma colicistopatia calculosa crônica, ou uma doença inflamatória intestinal, ou um colo irritável, qualquer coisa que o valha. E isso é uma comorbidade que está correlata também com o agravamento de dor de cabeça. Por exemplo, existe uma correlação de dor de cabeça com forame oval patente, mas não existe uma recomendação formal de se fechar forame oval. Então a gente está falando de uma condição que tem uma prevalência absurdamente alta, mas que nem toda correlação que é encontrada implica em causalidade. Porque eu conseguiria correlacionar a enxaqueca com um monte de outra coisa, até do ponto de vista estatístico, mas não necessariamente isso teria uma causalidade. Como a enxaqueca cursa com bastante sintoma gastrointestinal, por vezes é confundido o sintoma gastrointestinal como, por exemplo, uma enxaqueca abdominal. Deu para entender, apesar dessa condição ter sido descrito para pacientes pediátricos. Vem com combo, né? Não vem com combo. E aí, Fernando, para a gente encerrar, que eu acho que o assunto é bastante extenso, mas eu acho que foi bastante informativo, alguma dica para quem é portador de enxaqueca? Você já deu algumas dicas. Exercício, liberar endorfina, relaxa, é o momento que você desestressa, uma alimentação adequada, evitando produtos, né, que a gente conversou agora, e dormir, que é uma das coisas que a gente tinha até falado, nós tivemos uma entrevista com a Tala, que é um preparador físico conhecidíssimo, né, de atletas de alta performance. Ele falou que o sono é a coisa mais importante que tem de tudo, porque é o momento que você restabelece o corpo, toda a parte de memória e tal. Qual a dica que você dá além disso para nós? Bom,
modificações não farmacológicas, né, hábitos não farmacológicos, modificações de hábitos de vida e intervenções não farmacológicas para o indivíduo que sofre de enxaqueca reduzir a frequência das suas dores. Atividade física, atividade física, atividade física, atividade física. Né? Boa. Aí depois tem boa qualidade de sono, e aí tem uma entrevista minha que eu falei aqui com você sobre medidas de higiene do sono. Se eles buscarem no canal, eles vão encontrar. Boa. Todas aquelas medidas de higiene do sono que eu recomendei. Ajuda demais, tá? Então seria interessante. Tela de computador? Sim, pode influenciar. Aliás, um dos desencadeantes de dores de cabeça, de maneira geral, são alterações refrativas, né, nos olhos. Então você pode ter uma miopia que, por exemplo, não sabe que tem, né? E aí, quando força essa tensão da musculatura da cabeça, a musculatura paravertebral pode ser um gatilho desencadeante, por exemplo, de vários tipos de dores. Bruxismo, né? Bruxismo, exatamente. Tá? Evitar alimentos ultraprocessados e embutidos, isso é extremamente relevante. Tá? E cafeína, redução de cafeína. Tá? Eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Professor da USP, coordenador lá do Sírio, drogas. Tem várias, né, de usos ilícitos e agora muito em pauta derivados da maconha. Me conta aí, porque agora virou moda, a maconha serve para tudo, né? Então, e me conta, que desencadeia, piora, o que você me fala sobre isso? Drogas de abuso, todas elas desencadeiam, de maconha, tabaco, cocaína. álcool, cocaína, horrores, né? Sim. Cocaína é uma droga altamente vasoativa. Vasoconstritora, né? Exatamente. E a cocaína, hoje, ela é contaminada, né? Não sei se você sabia disso, mas eles utilizam um antiparasitário chamado levamisol, que é para potencializar o efeito da cocaína. Isso é um veneno do tamanho do mundo. Então, assim, todas as drogas de abuso, lícitas ou ilícitas, tá? Elas desencadeiam dor de cabeça. Fumar maconha desencadeia muita dor de cabeça. Fumar maconha não é a mesma coisa que tomar um canabidiol ou algo nesse sentido. São coisas distintas. Quando a gente usa, por exemplo, um tramal, uma morfina para tratar uma dor de um paciente por qualquer motivo, é diferente de você mandar ele lá fumar um ópio, né? São coisas completamente diferentes. Não existe uma evidência científica robusta para o uso de canabinoides para tratamento de enxaqueca. A gente tem alguma evidência de uso de canabidiol com uma fração pequena de THC, uma evidência pequena, uma evidência não tão robusta para tratamento de dor crônica. Mas não é uma droga de primeira linha, não deve ser utilizada como primeira linha. Não vejo problema do paciente que já tentou algumas estratégias terapêuticas em comum acordo com o seu médico, se achar conveniente, individualizadamente, testar outras medidas, dentre elas talvez isso, mas existem várias outras antes disso, na minha opinião. E ok, não vejo problema nenhum. A gente tem medicações, fármacos orais, tem o anticorpo monoclonal, o anti-CGRP, que é injetável, e existe um protocolo chamado PREEMPT, que é para a utilização de toxina botulínica, que também melhora bastante dor de cabeça. Tá? Isso com evidência científica robusta. Aqui é colocado na região das têmporas. Existem os pontos corretos, né, que eles aplicam, e é esse protocolo chamado PREEMPT. Tá? Isso então, vamos supor, para quem tem seguro médico, SUS não vamos entrar nesse escopo, mas quem tem seguro médico, teoricamente tem esses anticorpos monoclonais? Não, Liboni, não tem cobertura. Existem alguns planos que acabam liberando, mas são planos premium, né? Mas na maior parte das vezes o paciente tem que arcar com o custo. É um custo alto, não é um custo baixo. A gente está falando aí ao redor de R$ 1.200 por mês, né, de tratamento. E com uma eficácia, como eu disse, muito boa. Mas, infelizmente, o custo ainda é um grande limitante. A acupuntura resolve? A acupuntura é bom para dor miofacial, de maneira geral, né? Aquelas dores que têm um componente tensional. Se o paciente tem um quadro tensional como desencadeante da migrânia, essas comorbidades, essas dores, elas se entrelaçam, né? Aí a acupuntura talvez fosse algo interessante a ser feito, para tirar o componente miofacial, tensional, né? Aquela tensão da fascia lata, aquela camada que envolve o músculo, das regiões aqui cervicais. Tá? Então ajuda. Perfeito. Nossa, Fernando, foi uma aula, né? Que bom, pô. Eu ainda fiz uma pegadinha para você, né? Eu sabia que você ia responder super bem. Queria te agradecer, Fernando, mais uma vez você ter vindo aqui, né? Saiu do teu lado da USP direto para cá,
para falar com a gente e te agradecer de coração que você vem aqui, que você fala tão gostoso que bom, se bobear, a gente ia conversar muito, né? Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estou à disposição, quantas vezes você chamar, quantas vezes eu venho. Maravilha, então. Obrigado, viu? Obrigado você, um grande abraço.